né? Deus está demorando a fazer algo na tua vida. Você diz que Deus te abandonou, que Deus não está te vendo, mas Deus está te vendo. Ele não abandonou a tua vida. Ele não abandonou o projeto que você tanto pede. Então, às vezes a gente precisa ter, às vezes não, nós precisamos ter muito tempo com Deus para entendermos que as coisas vão colaborar, as coisas irão contribuir para a nossa vida. Então, enquanto nós esperamos, o certo enquanto nós esperamos, a gente precisa estar orando, buscando. Às vezes a gente quer entender tudo e nem sempre a gente vai entender tudo. Então, enquanto nós estamos esperando, Deus ele está tratando o nosso caráter, fortalecendo, nos preparando, né, nos fazendo enxergar coisas que nós não enxergávamos antes. Então, o tempo de espera é um tempo de preparação. Talvez você esteja naquela fase de esperar. E esperar é bom? Não é bom. Mas nós precisamos entender que esse tempo é um tempo necessário para que nós venhamos florescer forte, para que nós venhamos estar forte em Deus. Então, uma plantinha, quando ela é semeada, quando ela cresce forte, né? Ela cresce preparada para ser aquela plantinha que ela é. Então, você quer algo em Deus e Deus está te fazendo esperar um pouquinho mais, não reclama, não veja ausência, não veja abandono, veja o cuidado, veja a proteção, veja a preparação. Se você for ler lá no verso 11 de Eclesiastes, deixa eu ver aqui, ele diz: tudo fez Deus formoso no seu tempo devido. Essa passagem é maravilhosa, tudo se fez formoso, né? Aí se você for ver o significado de formoso, significa algo, né? Algo ou alguém muito bonito, né? Agradável, cheio de beleza. Nesse contexto, né, que a Bíblia está falando aqui no verso 11, a Bíblia nos fala sobre formoso, às vezes que vai além da aparência, né? Muitas das vezes é o que vai além da aparência física e pode ser tipo beleza espiritual, bondade, algo feito, né? Algo feito por Deus no tempo certo. É isso que ele faz. É formoso em seu tempo. Então, não reclama. Não reclama. Deus ele faz as coisas acontecerem na nossa vida no exato tempo. No tempo certo, no tempo perfeito. As coisas elas se ajustam. E nós precisamos entender que Deus ele trabalha dessa forma. Tempo para todas as coisas. Para quem chegou agora, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Então, nós precisamos entender que o Senhor, ele tem um tempo para todas as coisas. O que hoje está te causando ansiedade por não estar acontecendo no teu tempo, né? O que é que você está olhando e dizendo assim, tirando a tua paz porque as coisas não estão acontecendo como você queria? O que é que está perturbando o teu coração porque você queria que acontecesse e ainda não aconteceu? Eu quero que você tranquilize o teu coração e entenda que o Senhor ele vai fazer no tempo exato. Como eu falei, nem sempre o nosso tempo coincide com o tempo de Deus. Nem sempre. Mas quando nós entendemos que Deus ele age no tempo perfeito, a gente vai começar a descansar o nosso coração. Porque é algo que você estava orando que não aconteceu, nossa, Deus ele sabe o tempo certo. Ah, você queria algo e não deu certo. Deus sabe o tempo certo. Então nós precisamos orar todos os dias, Deus me traz maturidade e entendimento para que eu possa entender que o teu tempo é o melhor. Que o teu tempo é o melhor tempo. Então nós precisamos gerar gratidão por tudo que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida e entender que o tempo dele é o melhor tempo. Então você tem confiado, você continua confiando em Deus mesmo no tempo da espera? Mesmo quando você queria as coisas assim, no imediato, você consegue glorificar o nome do Senhor no tempo que você está esperando? Se você não consegue, hoje você vai orar e vai dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda a confiar no tempo em que eu estou esperando as coisas acontecerem. Me dá paciência para que eu possa esperar, para que eu possa ter sabedoria, para que eu possa entender que tudo na vida tem um processo, para que eu possa exercer fé quando eu estiver quase desistindo. Ou ter fé no tempo todo, porque a gente precisa ter fé e exercer fé o tempo todo. Não é só quando a gente está prestes a desistir, aí a gente vai lá e exercer fé. Não, a todo tempo nós precisamos ter fé no nosso coração, para que a gente não desista.
Amém? Então, que hoje você venha encontrar paz, não velocidade. Não é sobre você ser muito ágil, querer respostas imediatas, é sobre você encontrar paz para esperar o tempo de Deus. Né? E eu sempre falo que nós precisamos esperar o tempo de Deus, mas não é de braço cruzado. Né? Às vezes a gente diz, então eu vou esperar em Deus e fica lá de braço cruzado, esperando que as coisas aconteçam. E não vai acontecer assim. Deus é Deus, olha, que se movimenta. Deus é Deus que quer que eu e você esteja assim, se movimentando, é orando, é profetizando, é declarando que vai acontecer. Então, o versículo nos ensina a ter paciência, né? Quando diz, há um tempo determinado para tudo, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa passagem, esse versículo nos mostra que nós precisamos ter paciência, porque o nosso tempo nem sempre é o tempo de Deus. Nos ensina que a gente tem que ter confiança, porque se o tempo de Deus é o tempo perfeito, eu preciso confiar em Deus, de que Ele não esqueceu do nosso propósito, do nosso sonho, daquilo que a gente tem orado, que no tempo certo vai acontecer. Não desista daquilo que você tem orado. Talvez você tenha orado tanto que quando chegou o tempo de colher, você disse, eu não quero mais. Eu vi pessoas, né, em relação a casamento, de orar muito pelo seu marido, e quando ela disse, eu não quero mais, o marido estava prestes a está perto. E eu vi pessoas que abandonaram o seu casamento, simplesmente se arrependerem por ter se precipitado nas suas decisões. Então, e isso é para todas as áreas da nossa vida. Não desista daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não desista daquilo que Deus tem inquietado você todos os dias para estar orando. Aceite o processo. Existe um processo para tudo. Ninguém sobe na escadinha sem subir degrau. Então nós precisamos entender que na vida é assim, você sobe um batente hoje, vai subindo, e vai, às vezes você até pula etapa. Tem gente que vai, sobe de um degrauzinho, vai pro terceiro, rapidamente chega lá, mas não é bênção. Não é bênção a gente pular etapas da nossa vida. Quantas pessoas se frustraram porque pularam a etapa da sua vida? E um exemplo disso é relacionamento. Tem gente que se conhece hoje, em poucos tempos já estão morando junto. Isso para mim é pular etapas, porque não houve uma preparação, um conhecimento, você não sabe com quem está casando. Às vezes a gente passa muito tempo para namorando, antes de casar, e quando casa a gente não conhece ninguém. Imagina uma pessoa que em pouco tempo já foi morar com alguém, já assumiu um relacionamento, um casamento. Então eu preciso aceitar o processo, que você também aceite hoje, dizer, eu vou esperar. Eu vou aprender a esperar, eu não vou parar de orar pela minha casa, eu não vou parar de orar pelo meu negócio, eu não vou parar de orar pela minha casa, eu não vou parar de orar pelo carro. Eu não sei qual é o sonho que você tem, mas não pare, mas também se movimente. Nós precisamos entender que Deus é Deus de movimento, então você está preocupado em realizar o propósito, corra atrás também. Continue orando, declarando a palavra, pare de murmurar. Isso espiritualmente falando. Mas fisicamente falando, você quer que Deus abra as portas, mas você quer que alguém bata na sua porta dizendo que quer que você trabalhe na empresa dele. Nós precisamos entender que temos que se arrumar, organizar o nosso currículo e entrar mais lá, hoje é só por e-mail. Mas, se você conhece e sabe onde é, por que não ir lá presencialmente? Às vezes você está perdendo a oportunidade na vida porque está esperando demais. Porque as oportunidades se geram no processo, no caminho. Nós é quem vamos gerando essa oportunidade também acontecer. Amém? Então nós precisamos entender que nem sempre o agora é o momento ideal. A gente ora dizendo, Deus, eu quero que isso aqui seja assim agora. Deus, que agora seja. Às vezes a gente diz, Deus, pedindo para agora. E às vezes a gente não recebe porque o tempo não é agora. Então nós precisamos todo o tempo entender. Ter paciência para esperar. Confiança enquanto você espera. As coisas não estão acontecendo, mas você sabe a quem você tem crido. Você sabe que Deus ele pode fazer o nosso objetivo acontecer agora. Deus ele pode transformar isso que você tanto ora no estalar de dedo. No piscar de olhos. Ele pode te colocar dentro daquele sonho. Mas a gente precisa entender que esse processo existe. E que nós precisamos aprender a
ter paciência, a confiar em Deus, a aceitar que existe um propósito, a entender que nem sempre o agora é o tempo certo. Eu sempre conto que eu já tive várias experiências em que eu queria que algo acontecesse naquela hora. E não aconteceu. E no tempo que ela se tornou verdade, eu disse, foi o melhor tempo. Então nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Às vezes a gente quer que uma porta se abra, uma porta que não se abriu. Hoje ela pode estar evitando algo ruim lá na frente. Talvez você tenha orado por alguém para ser teu parceiro. Eu quero aquela mulher como mulher de Deus para mim, que ela seja para me relacionar, para eu casar. Talvez você tenha orado para esse homem. E às vezes as coisas não estão acontecendo, mas Deus sabe lá na frente quem é aquela mulher e quem é aquele homem para você. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Por quê? Porque Ele já está lá. Eu e você não sabemos do nosso daqui a pouco, do nosso daqui a uns minutos. Mas Deus, Ele já viu o nosso futuro. Ele sabe exatamente o que é melhor para mim e para você. Então, quando você estiver orando, que Deus, muito obrigada. Porque as coisas cooperam para o meu bem. E tem uma passagem que diz que todas as coisas contribuem, colaboram para aqueles que confiam no Senhor. Então, é como uma plantinha. A gente planta, a gente rega hoje, a gente colhe amanhã, a gente planta, rega ela no outro dia já tem fruto. Não, existe um processo invisível que acontece lá dentro, que a gente não entende, que a gente precisa aprender a esperar antes de que esse fruto ele apresente para nós. Então precisamos aprender que há um tempo. Assim como a plantinha ela é colocada a sementezinha lá e espera o tempo dela germinar, dela gerar fruto, assim na nossa vida. Então para de reclamar e começa a agradecer, a dizer, Deus me faz entender, eu preciso ter paciência, como a gente estava vendo, eu preciso ter paciência, eu preciso ter confiança no Senhor e entender que o teu tempo é melhor, que o teu tempo é melhor do que o meu tempo. Amém? Aí eu te pergunto, o que você tem impedido de viver experiências com Deus? Muitas das vezes achamos que Deus está preparando, que Deus está parado, que Deus não está preparando aquilo que a gente ora. Só porque não estamos vendo essas mudanças rápidas na nossa vida. Mas enquanto você espera, enquanto você busca em Deus, nós precisamos entender que Deus está, eu digo nem que Deus está trabalhando, eu digo que Deus está trabalhando em mim, que Deus está trabalhando em você. Porque aquilo que você quer em Deus, Ele já fez. Ele já conquistou, mas Ele está trabalhando no teu caráter. Deus, Ele está trabalhando nas circunstâncias. Até nas coisas que você ainda nem conseguiu enxergar, Deus trabalha. Então, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. Por tudo. Precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer na nossa vida. O problema é que nós queremos uma colheita assim, sem esperar o tempo da preparação. E por muitas vezes nós não esperarmos o tempo da preparação, nós acabamos nos frustrando. E nós precisamos entender que Deus está cuidando de tudo. Que tudo está cooperando para o nosso bem. Amém? Então que você possa guardar essa palavra no teu coração no dia de hoje. E que você possa entender que há um tempo para todas as coisas acontecerem. Mesmo com as circunstâncias, mesmo com os problemas, mas Deus ele vai trazer para mim aquilo que eu preciso para o dia de hoje. Será que a sua ansiedade, aquilo que você está sentindo ansiedade, está tentando acelerar algo que Deus ainda não preparou em você? Aí eu volto, que Deus não preparou em você a capacidade de você exercer o que você tanto ora. Nós precisamos estar constantemente nos relacionando com Deus. Diz ao Senhor, me ensina a confiar no teu tempo. Me ensina a não desprezar o momento da preparação, a não desprezar o tempo do processo, a não desperdiçar a oportunidade de moldar o meu caráter, querendo acelerar aquilo para que seja no meu tempo. Nós precisamos amadurecer em Deus. A gente precisa de Deus, traz paz para o meu coração, para que eu possa viver esse tempo, essa estação de preparação de uma forma tranquila, de uma forma onde o meu caráter vai sendo moldado. E quantas das vezes nós ficamos frustrados, com algo que não aconteceu no nosso tempo? Mas será que é só Deus nos protegendo
de algo. Ontem eu vi isso. Ontem eu vi o cuidado de Deus. Eu não gosto de atrasar, não gosto de chegar, de deixar as pessoas esperando. Mas aconteceu ontem e eu vi como Deus é maravilhoso e como Deus protege, como Deus trouxe tanto para mim quanto para ele um grande livramento. Há processos na nossa vida que parecem demorar, mas na verdade é o cuidado de Deus. E nem toda porta fechada é que Deus te rejeitou, que Deus não quis que você fosse abençoado. Mas é preparação. É desafiador aprender a esperar com toda certeza. É muito cansativo esperar, mas a gente precisa o quê? Confiar. E enquanto a gente espera, a gente precisa estar se enchendo de Deus. Nós precisamos entender que a semente foi lançada. Talvez você já esteja sem paciência de orar por alguém. Talvez você já esteja sem paciência de orar por tanto que você já orou por algo. Mas a gente até está também na paciência. Será que a gente está disposto a exercer, a continuar profetizando na sementezinha que a gente um dia plantou, de um sonho, de um projeto? Se você está esperando algo em Deus, continue. Continue confiando que Deus está cuidando de você. Eu sei que talvez você esteja passando por uma fase difícil, mas eu quero que você saiba que ela não é eterna. Tudo passa. E daqui a pouco você está passando por isso. E eu tenho certeza que quando você passar por essa dificuldade que você está enfrentando, você vai ser uma pessoa mais forte. Então seja grato durante o processo. Será um tempo muito bom para você aproveitar isso e ser grato, a gerar mais intimidade, a ter mais sabedoria. Amém? Então que você possa entender que existem várias estações na nossa vida. E as estações elas podem até mudar, sofrer essas alterações. Mas Deus ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Então, não deixe de confiar no Senhor. Tantas pessoas que passaram por esse processo e venceu. José ele teve o tempo da humilhação, antes de ele ser honrado. Ele foi vendido pelos seus irmãos e depois se tornou governador do Egito. Houve uma preparação. Davi também. Davi ele foi ungido rei, né? Mas ele precisou esperar o tempo de Deus para assumir o trono. Abraão ele esperou anos para se tornar o pai, para receber a promessa do seu filho, Isaque. Jó, ele passou por muitas dificuldades, mas teve o tempo da espera e teve o tempo da restauração, da restituição. Então, o que você tem que esperar no dia de hoje? Dizer, Deus, olha, eu estou esperando tanto por isso, eu já reclamei, já murmurei, mas eu vou continuar orando. Só que agora vai ser diferente. Eu vou ter paciência. Eu vou entender que o Senhor vai trazer no tempo certo, no tempo perfeito. E eu creio que sou eu, Deus, que estou sendo moldada. Então começa a dizer, Deus, eu quero continuar sendo formado, moldado para que meu caráter seja ajustado ao caráter de Cristo. E nós só vamos ser moldados e preparados durante processos, não é só no desfrute, gente. A gente fica feliz quando conquista as coisas, mas é no processo de receber essa bênção que nós somos preparados, que mostramos quem somos. Então nós precisamos disso. Nós precisamos da presença de Deus para nos permanecermos no tempo daquilo que Ele prepara para nós. A gente mostra quem realmente somos, né? E nós precisamos entender que Deus ele é bom o tempo todo. Nós precisamos entender o quanto Deus ele é generoso com a nossa vida. E como a palavra diz, existe um tempo para todas as coisas se tornarem verdade. Amém? Então que hoje você possa orar e dizer, Deus, me dá maturidade para que eu possa exercer aquilo que o Senhor me chamou para fazer de uma forma sábia. Para que eu possa entender que o Senhor vai, no tempo certo, trazer aquilo que eu tanto oro para mim. Entenda, tenha paciência. Deus ele vai fazer melhor do que você imagina. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos por essa palavra.
Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Traz graça sobre a nossa vida. Nos ensina a esperar o tempo certo das coisas acontecerem. O teu tempo é o melhor tempo. E nós precisamos aprender a esperar nesse tempo perfeito, que é o tempo do Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Nos traz um dia abençoado, produtivo e cheio da tua presença. Obrigado por teu amor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então que Deus abençoe o teu dia, que seja um dia muito abençoado. E eu espero você para mais um devocional amanhã, 5h25 da manhã. Não esquece, convida uma pessoa para estar com a gente, tá bom? Então Deus abençoe. Gente, as lives estão ficando lá no canal do YouTube. Então se você lembrou de alguém, vou postar no YouTube, coloco nos stories e mando na transmissão. Você pode compartilhar a palavra com alguém, tá bom? Beijo no coração e espero vocês amanhã, 5h25.